10 segundos, já voltei. Vamos lá? Culpabilidade. E aí, pessoal, estão aí ainda? Parte 2. Culpabilidade, parte 2. Só estou botando o título aqui, tá, pessoal? Com o professor, arroba, Alexandre Assalim. Publicar. Beleza. Publicou. Vamos fixar agora. Fixei comentário. Culpabilidade, parte 2, com o professor Alexandre Assalim. Então sejam todos muito bem-vindos de novo. Eu sou o professor Alexandre Salim, professor da Rede Júris, sou promotor de justiça e estou falando hoje do interior do Rio Grande do Sul. Eu estou num hotel onde nós faremos uma operação do Ministério Público, tá, pessoal? Por isso que eu estou aqui. O sinal da internet ele não está bom. Peço desculpas, mas vamos lá. Vamos para a segunda parte da nossa live. Estou cronometrando para o Instagram não nos derrubar hoje. Joia? Meus amigos e minhas amigas. Nós vimos que a culpabilidade ela pode ser explicada de diversas formas. Há vários conceitos de culpabilidade a partir das teorias que surgiram nas últimas décadas. Uma teoria psicológica, uma teoria psicológico-normativa e uma teoria normativa pura. Para a teoria normativa pura, que é a que nos interessa, porque é a atual teoria da culpabilidade, a culpabilidade ela é estruturada por 3 elementos. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta adversa. Tá muito frio, Diogo, muito frio. Olha aqui, eu tô cheio de roupa. Tá muito frio, pessoal. Hoje tá muito frio. A imputabilidade, nós vimos, é a capacidade, tanto a intelectiva quanto a volitiva. A intelectiva é aquela de entender o caráter ilícito do fato. E a volitiva é aquela de se autocontrolar, de se autodeterminar conforme o entendimento anterior. Hein? Olha lá, já vamos falar isso aí, minha amiga Lauriana. Sim, já vou falar da pré-ordenada, segura um pouquinho, minha amiga Lauriana Vargas, tá? Bom, existem 5 causas de exclusão da imputabilidade. Eu falei da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto e do desenvolvimento mental retardado, que estão no 26 caput. Eu falei dos menores de 18 anos, que estão no 27 do Código Penal e no 228 da Constituição. E falei também da embriaguez acidental completa, que está no 28, parágrafo 1º do Código Penal. E agora nós estamos falando um pouquinho do Instituto da Embriaguez. Eu falei no nosso bloco passado da embriaguez não acidental, seja ela voluntária, que é a dolosa, né? Seja ela culposa. E nós chegamos à conclusão de que a não acidental, grande Hussein, meu amigo Patrício, tudo bom? Eu falei para vocês, quem é que está no Piauí ali? Jefferson, meu querido, vamos lá. Eu falei para vocês que a embriaguez não acidental, seja ela voluntária ou culposa, nunca exclui a imputabilidade penal. O fundamento jurídico é o 28, inciso 2 do Código Penal. E o fundamento filosófico ou teórico é a teoria da actio liberi in causa, da ação livre na origem. Nós tomamos o dolo do agente no momento da ingestão da substância e não o dolo do momento do crime. Joia? A segunda espécie de embriaguez, ela se chama, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, embriaguez acidental. A embriaguez acidental é aquela que decorre do caso fortuito ou da força maior. Hein, Fábio? Tá frio em Marau ou não? Ela decorre do caso fortuito ou da força maior. Muitos de vocês já devem ter lido aquele que é o exemplo mais ridículo dos livros de penal. Um sujeito que está caminhando na via pública, aí ele tropeça e cai dentro de um barril de cachaça que está ali na via pública. E ele sai loucão do barril de cachaça, né? Por favor, vamos estacionar aqui no planeta Terra, tá, pessoal? Caso em que eu atuei como promotor, que diz respeito a uma embriaguez acidental. Repito, aqui decorre do caso fortuito da força maior. Um senhor, um cidadão, que tinha um hábito, aqui muita gente faz isso aqui
Oi, Adriana, querida. Muita gente tem este hábito no Rio Grande do Sul de consumir um cálice ou meio cálice de vinho. É frio, né, Fábio? Nas refeições. E este senhor tinha este hábito há muitos anos de consumir o seu vinhozinho, um cálice de vinho no almoço, um cálice de vinho no jantar. Ele está com mais idade, ele vai no médico, o médico receita um remedinho para ele nunca tomou. Quando ele toma o remedinho dele e o vinhozinho, que era um hábito, o que ele não sabia é que o remedinho potencializa o álcool do vinho. Ele está num restaurante e ele entra num dia de fúria, pessoal. Ele quebra patrimônio do restaurante, ele agride um dos garçons e ele pratica atos libidinosos com uma senhora que está com o marido na mesa do lado. Se a perícia diz que isto decorreu da mistura das duas drogas lícitas, o que nós temos é uma embriaguez acidental. A embriaguez acidental é aquela que decorre do caso fortuito da força maior. Se ela for completa, ela retira totalmente a capacidade do agente. E se ela for incompleta, ela retira parcialmente a capacidade do agente. A completa está no 28, parágrafo 1º do Código Penal. É uma causa de exclusão da imputabilidade ou de isenção de pena. Já a incompleta, que retira parcialmente a capacidade do agente, ela só é uma causa de redução da pena. Ela está no 28, parágrafo 2º. Então, a embriaguez acidental completa exclui a culpabilidade, ela é isenta de pena. E a incompleta, ela só reduz a pena. Está no 28, parágrafo 2º. Joia? E nós temos ainda... Vocês estão rindo, né? Essa é boa. Ele está num dia de fúria, aquele senhor, ele faz horrores. Ele faz horrores, os atos libidinosos, eu nem conto para vocês aqui, tá? O que ele faz com a senhora da mesa do lado. Olha, só lendo no inquérito policial que eu recebi, tá? E depois ele vem a si, porque passa, né? Ela é acidental, ela decorre do caso fortuito da força maior. E nós temos ainda uma embriaguez. Teria um exemplo para embriaguez acidental por força maior? Claro que eu teria, minha querida Paloma. O sujeito se aproxima do gerente do banco e coloca a arma na cabeça dele e diz para ele, toma essa substância, é um soro da verdade para o gerente dar a senha do banco. Força maior, tá? Arma na cabeça, por exemplo, tá? Foi o que o cantor Bruno... demais, tomou café com graça. É isso aí, é isso aí. Então vocês vejam, tá? A mistura de drogas lícitas pode ser um exemplo deste caso fortuito, tá bom? Esse exemplo deveria estar nas doutrinas. Pois é, meu caro Ed Floripa, no meu livro tá? Na minha doutrina tá. Aliás, vocês olhem ali no meu stories, tá, pessoal, aí no Instagram. Quem não me segue, me siga aí, tá? @alexandre.a.salim. Todos os dias eu publico vídeos, eu dou dicas. Olhem no stories, vocês encontram os meus livros ali da editora Juspodium, tá? Sugeridos para o concurso de delegado federal, tá? Não esqueçam que nós estamos com uma preparação muito boa, muito forte na Rede Júris para delegado federal, tá? O próprio Rogério Greco está conosco, tá bem? Bom, e existe ainda uma espécie de embriaguez que se chama preordenada. A embriaguez preordenada é aquela em que o sujeito consome a substância voluntariamente para, uma vez embriagado, praticar crimes. Ele consome a substância para, uma vez embriagado, praticar crimes. Então é um sujeito que, por exemplo, vai fumar crack para ter coragem para assaltar. É um sujeito que vai consumir o canabinoide, o THC, o tetrahidrocannabinol da maconha, para, uma vez curtindo o barato dele, uma vez sob os efeitos do tetrahidrocannabinol, do canabinoide, ir e praticar um crime sexual. Então ele se coloca voluntariamente no estado de embriaguez para praticar crimes. Para praticar crimes. Bruninha, elas vão ficar salvas, tá? Elas vão ficar salvas. Eu mesmo estou salvando aqui e eu vou colocar todas em um canal no YouTube que está sendo criado, tá, querida? Então vejam, esta embriaguez, é claro, a preordenada, é claro que ela não pode excluir nada, pessoal. Ela não só não exclui a imputabilidade, como ela ainda agrava a pena.
Isso aí, Lauriana, é para tomar coragem. Ainda agrava a pena. Ela ainda agrava a pena. A embriaguez preordenada, coloquem aí, é uma agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, letra L do nosso Código Penal. Tá? Então lembrem, 612L, embriaguez preordenada. E existem, pessoal, alguns sistemas de aferição desta inimputabilidade. Um sistema biológico, um sistema psicológico e um sistema biopsicológico. Um sistema biológico, ele se preocupa apenas com a origem, apenas com a causa. Basta que o sujeito seja portador daquela perturbação mental para ser considerado inimputável. Basta que ele seja portador, tá? Este primeiro sistema, este primeiro critério puramente biológico, ele, como regra, não é adotado no Brasil, só como exceção. Meu amigo Murilo, tudo bom? Este primeiro, hein, Lucas Leite, meu querido amigo? Este primeiro sistema puramente biológico só é adotado como exceção no caso dos menores de 18 anos. Lembrem disso. Depois nós temos um sistema psicológico que só se preocupa com a consequência, com o efeito. Ou seja, o sujeito não precisa ser portador daquela perturbação mental. Mas, se ele está afetado por ela no momento do crime, ele seria inimputável. Este sistema psicológico não é adotado no Brasil. E depois nós temos... Opa, legal, meu amigo Gilvan Nascimento. Vai estar lá, tá? Não só as minhas lives estarão lá, como várias dicas, os meus vídeos, as minhas aulas, tá? Vocês vão ver, vai ser muito legal. Para quem, como eu, tem penal na veia, vai ser demais, né, Vini? Vini, brilhante. Vamos lá, Diogo. O que nós adotamos no Brasil como regra, pessoal, é um sistema biopsicológico. O sistema biopsicológico se preocupa tanto com a causa quanto com a consequência. Ele pressupõe 3 requisitos. Um requisito causal, um requisito cronológico e um requisito consequencial. O requisito causal significa que a causa tem que estar prevista na lei. O requisito cronológico diz que esta causa tem que se manifestar no momento do crime. E um requisito que é consequencial diz que esta causa tem que retirar totalmente a capacidade do agente, tá? E é exatamente o que está no artigo 26, caput do Código Penal. Ô, Sampaio, legal, meu amigo, obrigado, tá? Vejam, o artigo 26, caput do Código Penal, ele adota um sistema biopsicológico. Então, como regra, para nós avaliarmos se alguém é ou não é inimputável, nós adotamos um critério, um sistema biopsicológico, com exceção dos menores de 18 anos, para quem o critério é puramente biológico, tá? Tô sabendo, Isa F. Real. Tem que ver o que tem de gente que me escreve depois nos directs, tá? Me dizendo, pô, aquela live me salvou o período. Que legal, né? Vamos lá, Liz. Vamos lá, Pelotas. Klein, meu amigo. Tava com saudade, hein? Sampaio, vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Então, vamos de novo. O que é culpabilidade? Como ela é estruturada hoje no Brasil? A culpabilidade hoje é estruturada a partir de 3 elementos. Imputabilidade, foi o que acabamos de ver. Potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Vai ficar salvo, meu querido amigo, tá, Sampaio? Hein, querida Jéssica Jimenez, né? Vamos para o segundo elemento da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. Ou seja, para que exista uma reprovação do comportamento do agente, é necessário que ele tenha conhecimento da ilicitude do seu ato, ou ao menos que ele tenha a possibilidade de vir a conhecer esta ilicitude. Então vejam, ele tem que ter conhecimento da ilicitude do seu ato, ou ele tem que ter a possibilidade de vir a conhecer a ilicitude do seu comportamento. Vamos lá. Por exemplo, um sujeito que jogava na seleção brasileira, ele é encontrado com cocaína na sua urina. Ele estava com a seleção na Bolívia.
Ele é encontrado, é flagrado no exame antidoping com cocaína na sua urina. Hein? Legal, Gisele, legal. E veja só, em pouco tempo, né? Imagina se eu tivesse um período inteiro de 3 horas, seria maravilhoso, né? Esse jogador, e o que eu falo para vocês é uma situação verídica, esse jogador é flagrado com cocaína na urina. Qual foi a defesa dele? O chazinho de coca. Ele diz que por causa da altitude, ele estava na Bolívia, ele sentia dores de cabeça, ele não tinha reflexos apurados, e aí ele é orientado, inclusive uma orientação médica, a tomar o chazinho de coca, que é vendido livremente na porta do hotel, no cardápio do hotel, nas tendas na praça pelos índios. E ele toma o chazinho de coca e se sente bem, segundo a tese dele. Se nós entendermos que esta tese tem que ser acolhida, vejam que estará excluído este segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Ele não tinha o conhecimento da ilicitude do seu comportamento. Para ele, é um comportamento absolutamente ilícito. Isto se chama erro de proibição excusável ou inevitável, chamado também de invencível. Vamos pensar agora ao contrário. Vamos imaginar que nós estamos na Copa do Mundo de 2014, lá atrás, o fatídico 7-1, e o holandês vem para o Brasil torcer pela sua seleção. O holandês está lá, caminhando no Rio de Janeiro, encontra um café, gosta do lugar, se senta e puxa um fininho do bolso e começa a fumar a sua maconha. Um policial vê aquela cena e diz assim: só um pouquinho, cidadão, que história é essa? Vem comigo, vamos lavrar o termo circunstanciado na delegacia de polícia. Quando ele é ouvido pelo delegado, ele diz para o delegado: delegado, eu sou holandês. Delegado, eu cresci em Amsterdã. Delegado, eu cresci indo para os coffee shops e fumando maconha. Isto lá no meu país não é crime. Eu nunca imaginei que no Brasil, um país liberal como o Brasil, o país do carnaval, do futebol e do fio dental, eu nunca imaginei que isto fosse crime também no Brasil. Pô, delegado, que história é essa? Vejam que este holandês, sem conhecer a lei brasileira, ele está alegando o erro de proibição. O erro de proibição é um erro que incide sobre a proibição. O erro de proibição é um erro que incide sobre o caráter proibitivo da norma pessoal. Eu sei o que eu estou fazendo, só que eu acho que não é crime. Vejam a diferença. Eu estou me sentindo mal, digo, pô, pessoal, estou com dor de cabeça, alguém me ajuda, tem algum remédio aí? Aí um de vocês diz, ô Salim, olha aqui, ó, pega essa erva aqui, vai para casa e faz um chazinho que tu vai ficar legal. Eu digo, pô, obrigado. Botei no bolso, fui para casa. No meio do caminho, tomo um atraque da polícia, a polícia me revista e encontra comigo uma substância que vem a ser maconha. Isto é erro de proibição? Negativo. Isto é erro de tipo. Porque no erro de tipo, a realidade do agente ela está distorcida, ela está equivocada. Se eu soubesse que era maconha, eu não teria levado. Isto é erro que incide sobre um elemento do tipo. Eu não sei que é droga. Isto é erro de tipo. Agora, outra coisa seria, eu sei que é maconha. Eu sei que se eu fumar vai dar barato, eu sei os efeitos. Só que para mim não é crime. Por quê? Porque eu sou holandês, porque eu moro em Amsterdã, por quê? Então vejam, não confundam um erro de proibição com um erro de tipo. O erro de tipo, quando for excusável ou inevitável, ele exclui o dolo e a culpa, conforme o artigo 20 do Código Penal, 20 caput. Já o erro de proibição, quando for excusável ou inevitável, ele exclui a culpabilidade, ele exclui a potencial consciência da ilicitude. E atenção para os apaixonados por direito penal como eu. Nós teremos uma próxima live só sobre a teoria do erro. É uma live importantíssima para aqueles que querem aprofundar o direito penal, que é o que eu tenho feito aqui todas as terças-feiras com vocês. Tá? Então, aqueles que querem aprofundar o penal, vocês têm que ter uma noção exata da teoria do erro. E nós teremos uma live só sobre isto. Joia? Vamos para o terceiro e último elemento da culpabilidade. Então, culpabilidade é imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A imputabilidade é excluída pela inimputabilidade. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, menores de 18 anos, embriaguez acidental completa.
A potencial consciência da ilicitude é excluída pelo erro de proibição excusável e inevitável, que está no 21. E agora nós temos a exigibilidade de conduta diversa, que pode ser excluída pelas causas legais, que estão no artigo 22, ou pelas causas supralegais, como o próprio nome diz, que não estão na lei, estão nos livros. O meu livro de Direito Penal, volume 1, de parte geral, traz 4 causas de exclusão da culpabilidade que não estão na lei. Quais são as causas legais de exclusão da exigibilidade de conduta diversa? Elas estão no artigo 22 do Código Penal. O artigo 22 do Código Penal, ele fala na coação moral irresistível e na obediência hierárquica à ordem de superior hierárquico não manifestamente legal. 2 palavras sobre cada uma destas teses. Eu estou cuidando do reloginho aqui, vocês estão vendo que eu estou olhando, né? Já chegamos a 21 minutos de live. Eu estou quase encerrando, prometo. É a segunda parte. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Mas a coação física irresistível exclui a conduta. Portanto, a coação física irresistível é um caso de atipicidade, de exclusão da tipicidade, enquanto que a coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade. E no que se refere à ordem de superior hierárquico, não manifestamente legal, é uma tese que só cabe em relações de direito público. Ela não cabe em relações de direito privado. Ela não cabe, por exemplo, pai, filho, mestre, discípulo, patrão, empregado. Ela precisa de superior hierárquico, funcionário público, e subordinado, funcionário público também. Tá? A ordem não pode ser manifestamente legal. Se for manifestamente legal, os dois respondem, tanto o chefe quanto o subordinado. Elas estão no artigo 22 do Código Penal. E para nós encerrarmos, existem 4 causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Nós temos a cláusula de consciência. Por exemplo, no caso das testemunhas de Jeová, que não querem se submeter a atividades médicas, transfusão de sangue. Nós temos ainda a chamada desobediência civil, que são atos de rebeldia, de protesto contra a injustiça de leis, como bloqueio de estradas, ocupação de prédios públicos. Nós temos a questão do conflito de deveres. O conflito de deveres é a escolha pelo mal menor. Por exemplo, o famoso dilema do bonde. Um bonde que está desgovernado, dentro dele 100 pessoas. Este bonde, se seguir na estrada de ferro A, ele vai cair porque a estrada está incompleta. Então o operador de trilhos desvia o trem para a estrada B, onde ele sabe que lá trabalham 5 operários. Ele vai matar os 5 operários, mas vai salvar os 100 passageiros. A escolha pelo mal menor é o conflito de deveres. E depois nós temos a chamada inexigibilidade de conduta diversa em sentido estrito, que é muito utilizada em crimes contra a ordem tributária. Muitas vezes a defesa sequer se preocupa em contestar a sonegação do cliente. O que ela quer é comprovar o estado de quebra da empresa do cliente, porque ao final virá o pedido ao juiz. Juiz, ou era recolher impostos, ou seja, dar dinheiro para o Estado a título de impostos, ou pagar os empregados. Juiz, ou era dar dinheiro para o Estado a título de impostos, ou comprar comida para a família. Não era exigível do meu cliente outra conduta. São as causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Cláusula de consciência, desobediência civil, conflito de deveres, inexigibilidade de conduta diversa em sentido estrito. Tá? E com isto eu me despeço de vocês. Guto, você que perdeu a parte 1, tá? Repito sim, inexigibilidade de conduta diversa em sentido estrito, minha querida Flá, tá? Então, a cláusula de consciência, a desobediência civil, o conflito de deveres e a inexigibilidade de conduta diversa em sentido estrito. Aqueles que perderam a primeira parte, ela ficará gravada aí no Instagram do Amo Direito. Eu também gravarei e depois estarei disponibilizando no meu canal do YouTube, que está sendo criado, ainda não está lá, tá? Aqueles que não me seguem, me sigam aí, @alexandre.a.salim.
Lembrem que todos os dias eu publico dicas de direito penal e de processo penal, tá? E todas as terças-feiras nós estamos aqui, tá? No Instagram do Amo Direito, como professor da nossa querida Rede Júris, tá? Eu entro às 22 horas ou às 23 horas, mas sempre eu anuncio no dia. Me acompanhe aí. Foi um prazer estar com vocês, tá, pessoal? Uma boa noite àqueles apaixonados pelo direito penal e até a próxima terça-feira. Nós ainda vamos continuar com a teoria do crime, falando da teoria do erro. Um beijo. Tchau, tchau.